eu sou o Ale Reis e você está no Fala Canal. Hoje estou com o meu convidado, Queco Brandão. Fala, Queco, tudo bem com você? Fala, Lê, tudo ótimo. Obrigadíssimo pela oportunidade, por abrir esse espaço para mim, para poder falar, enfim, da minha carreira, da minha vida, das minhas coisas, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você e parabéns pelo Fala Canal, por esse espaço tão legal aí que você está abrindo para, enfim, para divulgar o trabalho das pessoas, dos artistas, tal. Muito bom. Eu que agradeço, Queco. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E você que está nos vendo agora, inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. Queco, para quem não lhe conhece, quem é Queco Brandão? Pois é, rapaz, Queco Brandão é um músico, né, que ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, foi ampliando, né, foi conseguindo ampliar o range mesmo, né, de atuação, né. Então, hoje eu acho que eu posso dizer, assim, com muito orgulho, né, que, puxa, que eu sou compositor, arranjador, pianista, produtor musical, cantor, enfim, que eu consigo atuar em todos esses segmentos diferentes dentro da música, né? Eu digo falar com orgulho que foi uma coisa que eu conquistei, cara, que foi uma coisa que eu não nasci pronto, né? Eu não saí, por exemplo, de uma faculdade e já estava com todos esses atributos, tal. Isso aí foi uma coisa que eu fui galgando, fui conquistando, fui aperfeiçoando. Eu sou autodidata, eu não tenho faculdade de música, ao contrário, eu tenho faculdade de publicidade, né? Então a coisa da música foi assim totalmente por mim, né? Foi uma coisa que eu fui fazendo cursos, né, separados, isolados, né? Foi tudo meio segmentado, assim. Mas, graças a Deus, hoje, com muito esforço e dedicação, eu acho que estou conseguindo construir uma carreira bem bacana. E eu soube de fontes fidedignas que você começou a se interessar cedo pela música. Então, suas perguntas. Primeiro, quando você começou a se interessar pela música? E é verdade que você brigava com Beethoven? Olha, eu não lembro disso, tá? Mas segundo a minha mãe, sim, né? Eu era bem pequenininho, cara. Eu acho que eu devia ter uns 2 para 3 anos, assim, bem pequenininho mesmo. E a minha mãe sempre ouviu muita. Aliás, meus pais, né? Eles sempre ouviram muita música em casa, muita, muito, sim. Minha mãe, eu sempre ouviu mais a música erudita, né? Ela sempre gostou muito dos compositores clássicos, né? Os eruditos, enfim, de todas as épocas, né? Beethoven, Chopin, Liszt, Wagner, enfim, todos, ópera, sempre ouviu muita ópera também. E ela me conta que quando ela tocava o Beethoven, né, ah, ela, por exemplo, estava tocando os Alegros, né, do Beethoven, tal, que é aquela coisa bem para fora, né, aquela coisa mais, né, mais suntuosa, assim, aquela música que tem volume, que a orquestra é cheia, grandona. Diz que quando saía dos Alegros, que ia para a parte mais lenta, eu começava a chorar, fazia, obrigava ela a voltar no comecinho, lá na parte dos alegros, entendeu? Que geralmente as sinfonias têm vários segmentos, né? E quando ia para a parte lenta, assim, diz que eu não gostava, eu queria que voltasse para o início, para o alegre, começava a chorar. Vamos ver se tem cabimento, uma criança de 2 anos ficar exigindo isso. Então, a sua influência foi mais por parte da sua mãe. Sua mãe tocava piano, no caso. Cara, ambos, tanto minha mãe como meu pai. A minha mãe estudou violino quando bem menina, tal, né? Mas ela sempre teve uma musicalidade assim muito grande. Meu pai sempre amou música, tal, e eles tinham instrumentos em casa para eles, né? Minha mãe tinha um piano, né, que ela comprou para ela, depois ela botou as minhas irmãs para estudarem. Eu, por enquanto, não, eu era muito, muito moleque e tal, né? E meu pai tinha, inclusive, um órgão Farfisa em casa, que ele programava, ele gostava de tocar e tal. Sempre, meu pai, impressionante como ele era, assim, versátil, sabe? Ele pintava, ele escrevia poesia, ele era locutor, ele tocava. Nossa, nunca vi, um cara muito versátil mesmo. A gente sempre ouviu muita música em casa, de todos os estilos, tudo que você pode imaginar. Assim, é uma família musical, né? Meus pais sempre foram muito musicais, e tal. Então, claro, com essa convivência, com essa coisa de, né, de estar sempre com a música presente, você vai, claro, ainda mais eu, né,
que tinha o dom da música, mas eles não sabiam, né? Eu já estava introjetando assim todas aquelas influências, todos aqueles sons que eu estava ouvindo. E uma história curiosa, como eu te falei, minha mãe tinha um piano para ela e botou as minhas irmãs para estudarem. E um dia, à tarde, minha mãe estava em casa e ela começou a ouvir umas notas no piano, assim, sabe, tentando formar uma melodia, né? Ela achou estranho, porque as minhas irmãs estavam na escola, né? Ela falou: quem tá aí no piano? Que estranho. Ela ainda pensou assim: vai ver que é alguma amiguinha delas, porque a gente morava num prédio, e a porta ficava sempre aberta. Então, às vezes, as amiguinhas das minhas irmãs desciam, entravam, iam para o quarto, iam lá para o piano ficar tocando, né? E a minha mãe foi ver, foi espiar quem que era que estava ali no piano e tal. Quando ela olhou, que ela botou a cabeça assim na porta, era eu, cara, pequenininho, que estava ali, que criança vai pro piano, fica, fica martelando, né? E eu não, cara, eu tentava formar uma melodia assim, sabe? Aí ela ficou prestando atenção, e aí o que ela fez? Ela me incentivou a ir pro piano, entendeu? Ela deixava eu ficar no piano o tempo que eu quisesse. Depois, logo em seguida, ela me botou para estudar piano erudito, né? E aí a coisa foi só foi caminhando mesmo. A trajetória sempre foi, enfim, em frente, né? Tirando o piano, você toca algum outro instrumento? Porque já para perceber que o piano é o seu principal instrumento. Mas toca alguma outra Ah, coisa? não, sim, cara, é o piano. Não, eu tentei uma época tocar violão, mas eu não consigo tocar violão porque minha mão é pequena. Mesmo no pianista, a minha mão é muito pequena. E eu não consigo fazer as tais das pestanas. É um sacrifício, a minha mão dói, fica tudo dolorido aqui, dói tudo. Então, minha maior frustração é não tocar violão, porque eu amo, acho um instrumento incrível, riquíssimo. Você pode mexer na afinação, você pode construir a sua própria afinação, entendeu? É todo. O violão te permite particularizar o som, sabe? Você pode trazer o som para você, criar um estilo através da sua afinação, muito diferente do piano. O piano é aquilo que tem ali, ninguém muda o piano, entendeu? O piano está ali parado do jeitinho que ele é, né? Então, enfim, só toco piano. E você começou a estudar piano mais ou menos com quantos anos? Porque eu sei que já com 16 anos você já participou de alguns festivais. Então, quando foi mais ou menos que você começou de fato a estudar piano e quais foram os festivais que você participou ali a partir dos 16 anos? Eu acho que mais ou menos ali com uns 10, 11 anos eu já comecei a estudar com professoras que iam em casa, né? Aquela coisa assim mais... Que, na verdade, ia uma professora que dava aula para mim e para minhas irmãs, né? Ela já ia, já matava os 3 coelhos com a mesma caixa d'água, né? Como o pessoal brinca, né? E assim, então comecei assim, com professoras que iam em casa, tal, depois que eu fui estudar em escola de música, então, e eu fui o único que fui estudar em escola de música, né? As minhas irmãs pararam nessas aulas em casa, elas já se desinteressaram, assim, enfim, mas eu não, eu prossegui, eu continuei, entendeu? Então, basicamente, foi essa formação que eu tive, né? Com professoras em casa, piano erudito e tal. E depois, mas aí já adolescente, né? Eu fui para o Clã, que é a escola de música do Zimbo Trio, né? Eu fui indicado pelo Luiz Essa, que é um pianista do Tamba Trio, que é do Rio de Janeiro, porque o meu pai me levou para o Rio de Janeiro para tocar para o Luiz Essa. Que meu pai queria a opinião de um músico profissional para saber se realmente valia a pena investir em música para mim, né? Se realmente eu tinha talento, era bem isso. Ele me levou realmente para o cara falar na cara dura, né? Vamos colocar na prova, né? Vamos lá, vamos. Cara, foi exatamente isso. E eu cheguei lá na casa do Luiz, lá no Rio, imagina, o Tambatrio estava ensaiando, eu fiquei num cantinho assim, né, meio envergonhado. Eles pararam de ensaiar, o Luiz foi um querido, uma simpatia, me recebeu super bem. Aí falou assim: não, peraí, só tem um jeito de ver se. Só tem um jeito de te conhecer, menino. Senta aí e toca alguma coisa pra gente. Aí eu sentei, toquei uma música minha. Aí eu toquei uma música, ele falou, toca mais uma. Eu toquei, aí ele parou assim, aí virou para o meu pai e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele não pode ser outra coisa na vida. Tem que ser músico. Mas tem que estudar. Se não estudar, vai ser um talento perdido. Também já abriu o jogo direto. Aí falou para o meu pai assim, quando é que a gente começa? Aí meu pai falou, infelizmente nós moramos em São Paulo. Aí ele falou, ai, que
pena. Ele falou, não, que pena nada, peraí. Vai lá para o clã, escola do Hamilton Godoy, vai lá estudar no clã. E aí foi a melhor coisa que me aconteceu, cara, porque aí eu entrei no clã e aí só foi porque eu entrei exatamente no ramo de música, no estilo de música, que era o estilo que eu ia mais me identificar, entendeu? Que é o jazz, a bossa nova, o samba, a música brasileira, eles têm essa vivência, entendeu? E ali eu entrei em contato com o Ivan Lins, com o Tom Jobim, né, com os compositores brasileiros, João Donato, entendeu? Então, todo esse universo foi vindo para mim, né? Foi muito, muito legal. Foi importantíssimo eu ter estudado no clã. Muito importante. E é engraçado, né, você ter falado, né, ter citado o nome do Hamilton, né? Não que o nome do Hamilton seja engraçado, não é isso. Mas assim, cada um puxa para o seu lado, né? Porque na entrevista do Pércio, o Pércio puxa para o Rubinho. E você já de cara já, primeiro nome, Hamilton, né? Sim, sim, né? Até porque é o pianista do trio, né? Pianista geralmente se Exato. identifica com o pianista, né? Então é por isso que eu falei, cada um acaba puxando para o seu lado, né? É E, verdade. só para pontuar, só quando foi que você começou com o Ópera Brasil e quem eram os integrantes? Então, rapaz, Ópera Brasil, na verdade, acho que foi a primeira banda que eu tive, né? Uhum, Que depois dos festivais, naqueles primeiros festivais que eu participei, que eu ainda era bem menino, bem moleque, tal, adolescente, 16, 17 anos, tal. tá. Então vamos E fazer assim. depois eu. Primeiro, me fala dos festivais. Aí a gente fala sobre o Ópera Brasil, então, porque já fazia parte da minha pergunta anterior. Então, nessa época, Sim, já do sim. próximo dos 16 anos, quais foram esses festivais que você participou? Então, foram festivais. Eu morava num condomínio que se chamava Ilha do Sul. Ilha do Sul, em Alto de Pinheiros. Cara, esse condomínio tinha, né? Tinha não, tem, porque ainda existe, né? Acho que 8 prédios, era uma cidade lá dentro, com cinema, teatro, piscinas, piscina térmica, lanchonetes, restaurante, cara, tinha um verdadeiro, era um complexo assim imenso. E eles, como eles tinham um teatro, eles criaram esse festival para os condôminos, né, para os moradores do Ilha, né? Só que, na verdade, acabaram abrindo para fora. Muita gente se inscreveu nos festivais, pessoas de fora também se inscreveram no festival, né? E como eu morava lá, tinha já essa coisa de músico, de tocar em casa, de compor, né? Aquela coisa tal. Meus pais me incentivaram muito. Não, você vai participar, não sei o quê, vai se inscrever tal. E eu fui, me inscrevi. Inclusive, a música que eu me inscrevi era a letra do meu pai. Era parceria nossa, né? E olha, cara, para minha surpresa, a música foi classificada, entrou no festival, entendeu? E eu fiquei entre os 3 primeiros colocados. Então, foi muito bacana para mim, sabe? Porque assim, eu acho que eu comecei com o pé direito, sabe? Primeiro festival que você participa, se você já tem uma classificação, e olha, cara, eram bons os candidatos, viu? Tinha uma galera de fora, assim, muito boa, um pessoal de Santos, um pessoal de Sorocaba, assim, veio uma galera participar também, que eram músicos profissionais, cara, e eu não era profissional, né? Eu era um garoto ali que gostava de tocar em casa, um adolescente e tal. Puxa vida, eu consegui ficar entre os 3 primeiros colocados, então ali também eu já comecei a perceber que, sabe, que tinha um valor o que eu fazia, que não era qualquer coisa, entendeu? Né? Tinha uns jurados eram legais, entendeu? Eram músicos, cantores, uma galera. A Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, estava no júri. Ela morava no Ilha do Sul, né? Então aí comecei com esse festival, aí festivais de colégios, Festival do Colégio Santa Cruz, mais uns 2 colégios também que eu participei, eu não me lembro agora. Também tive classificações legais, né? Minha música também ficou pelo menos entre os 4 primeiros colocados. E assim, então foi nascendo aí que foi que
que eu fui realmente conseguindo me expressar, mostrar, ver que a música era uma coisa séria, ver que a música era importante para mim, né? E que isso impactava de alguma maneira as pessoas, entendeu? Então foi muito importante para mim ter participado desses festivais, porque foi realmente a mola propulsora, foi aquilo que me deu o impulso. E aí, na sequência, eu formei o Ópera Brasil, né? Porque aí eu conheci pessoas, inclusive em festivais, né? Acabei conhecendo um dos integrantes. E, cara, formamos essa banda que foi a banda, a primeira banda importante que eu montei, que eu participei, porque eu era arranjador, né? Então nós pegávamos, sei lá, músicas, sucessos, da Elis, sucessos da Gal, sucessos do Caetano, do Chico, do Milton, né, toda essa galera da música brasileira, e a gente fazia uma releitura muito bacana, assim, com a nossa cara, a gente dava uma personalidade para as músicas. E foi uma banda muito bacana, cara. Essa banda realmente foi. Ah, e quem fazia parte da banda? O Pércio. Por isso que eu perguntei, né? Dos festivais, eu conheço o Zé Mário Junqueira, eu conheço o Condomínio, e ele já tinha me contado dos festivais. E se eu não estou enganado, o Pércio falou sobre que você havia morado no condomínio, por isso que eu quis pontuar os festivais. E por isso também que eu perguntei sobre o Ópera Brasil, né? Porque o Percinho estava junto. Tava, cara. E, aliás, sempre tocou maravilhosamente bem, ele já fazia toda a diferença, cara. Ele sentava na bateria, o som que vinha, o conceito. O cara já tinha ali, o Dave Weckl já estava incorporado nele, sabe? Ele inclusive lembrava o Dave Weckl, ele tinha cabelo assim meio comprido e, né, nossa, tocava até o jeito de tocar, lembrava o Dave Weckl. A gente ficava brincando que ele era o Dave Weckl brasileiro, né? Sempre Até, foi um grande baterista, incrível músico, né? até na nossa conversa que tivemos há pouco tempo, ele disse que dentro do carro era uma cabeleira só, né? Vocês iam para cima e para baixo e dentro do carro todo mundo tinha cabelão, né? Diz que era só cabelo dentro do carro. Quando eu tinha cabelo, hein? Olha como faz tempo. Bom, enfim, aí você tirou um pouco tirou uma parte do seu tempo ali, reservou na agenda para fazer a faculdade de publicidade, marketing e propaganda, aliás. E como é que foi essa nova vivência na sua vida? Como é que você conseguiu conciliar a sua banda, a sua musicalidade com a faculdade, com o que você estava aprendendo ali na faculdade? Pois é, agora eu vou contar um fato que você vai ficar surpreso. Na verdade, eu não consegui conciliar, porque olha o que aconteceu. Eu comecei a faculdade. Na faculdade, eu tive um professor que a disciplina dele, a matéria dele, era justamente trilhas sonoras, trilhas e jingles, a música na publicidade. Adivinha se não foi a matéria que eu mais me interessei, né? E aí, um dia eu fui conversar com ele e falei assim, ele chamava Marcos Vinícius, eu falei, Marcos, eu sou músico, eu tenho uma banda, eu toco, eu componho, não sei o quê. Você está falando tanto da música para publicidade, cara, é um assunto que me interessa muito. Eu quero conhecer isso a fundo, eu quero realmente saber o que que é isso. Aí ele falou assim para mim: olha, só tem um jeito de saber, você indo trabalhar com isso. Aí ele me apresentou para um cara que tinha uma produtora. E esse cara se chamava Beto Estrada. E eu fui trabalhar na produtora do Beto Estrada. Cara, foi aí que eu comecei a entrar em contato com a música para publicidade. E eu descobri um universo completamente novo, assim. Eu adorei a música para publicidade. Por quê? Porque tem um pé no cinema. É a mesma coisa, cara. Você está trabalhando com imagem, você está botando música numa imagem, entendeu? Então, claro, tudo se resolve em 30 segundos, ou em 1 minuto, ou em 2 minutos no máximo, né? Mas mesmo assim, cara, é um pé no cinema. E como eu tenho loucura pro cinema, é o meu sonho dourado, inclusive é fazer cinema, no ano passado eu tive uma experiência de fazer trilha para um curta, foi o primeiro curta que eu fiz trilha na vida. Mas eu quero, cara, eu ainda quero fazer trilha para longa-metragem, porque é meu sonho dourado, assim, até meu sonho de consumo, certamente. E E desses aí foi caminhos, isso. Desculpe, pode falar, perdão.
Não, eu ia perguntar assim, desses trabalhos de trilhas que você teve, jingles e mais trilhas, né? Como você trabalhou com mais afinco. Tem alguma coisa que você queira contar, pontuar? Algum trabalho que. Então, cara, sim, na verdade, tem muitas experiências incríveis. Mas, por exemplo, quando essa minha passagem pelo Beto Estrada aí, é uma coisa que, inclusive, está na minha biografia, eu acho que eu até cito lá e tal. Mas, cara, depois eu tive a sorte de ir trabalhar em produtoras muito legais, né? E, assim, a produtora mais legal que eu fui trabalhar depois dessa experiência que eu tive, assim, até passei por umas duas, tal, mas a mais importante foi a Cardan, que era do Vitel, Vicente Sálvia. Esse cara foi um dos caras mais importantes para a publicidade brasileira, mais importantes mesmo, porque ele foi um dos primeiros caras que montou no Brasil, em São Paulo, uma produtora com estrutura de estúdio grande, como se fosse aqueles estúdios, sei lá, americanos, entendeu? Europeus, tal. O cara fez um super estúdio, maravilhoso. E ele gravava com orquestra de metais, orquestras de cordas. Eu vi ele gravando com. Era um cara que era o John Williams brasileiro, tá? O cara escrevia com a mesma competência, com a mesma genialidade do John Williams. Eu aprendi muito com o Vittier. Então, realmente, cara, foi assim a minha melhor escola, foi ter passado pelo Vittier. E ali, cara, eu tive a oportunidade de gravar muita coisa com o Edgar Giannulo também, um grande guitarrista, maravilhoso, que tocou na orquestra do Simonetti, cara que falava rápido, ele tinha aquele Colorado RQ, um televisor bem antigo, tal, inclusive nem é do meu tempo, eu era bem molequinho assim, mas ele falava super rápido. Colorado RQ, ele falava tudo rápido, cara, ele era uma da característica dele, ele era garoto propaganda também. E era um super guitarrista, sabe? Então ele que criava os jingles lá na Cardan e o Vitché fazia as trilhas. Cara, eu tava sempre grudado nos dois. Então eles me usavam no bom sentido, né? Tipo, me chamavam para tocar, né, as bases do Edgar, eu que gravava tudo. Com o Vitché também, muitas vezes ele passava trilhas para mim. Olha, não vou ter tempo de fazer essa trilha, faz você. Cara, foi uma super experiência com o Vitché, foi maravilhoso. E depois do Vitché, eu fui para a Lua Nova, que foi o Thomas para o Thomas Roth, né? Eu fiquei, cara, acho que 14 anos, eu fiquei muito tempo lá no Thomas. Fiquei bastante tempo, que também foi uma outra fase da minha vida maravilhosa, que eu também aprendi muito, também, nossa, foi uma escola incrível. Agora, voltando um pouquinho no tempo, por que eu te falei que eu não dei conta da faculdade? Aham. Porque aconteceu paralelamente à publicidade e à faculdade, eu comecei a tocar com a primeira cantora profissional e conhecida, né, do meio artístico, né, do meio musical brasileiro. Foi a Jane do Bock. Quando eu entrei para a banda da Jane do Bock, foi a fase que ela ficou radiofônica, que ela tocou mais na rádio, né? Fez um sucesso estrondoso. Assim, a música dela tocou no Brasil inteiro, tocou na novela, tocou, enfim, ela estava estourada, tocando em todas as rádios e tal. Foi justamente a fase que eu entrei para a banda dela. E nós começamos a viajar o Brasil inteiro fazendo show. Nosso diretor musical, Queco Brandão, toca com a Jane há algum tempo, é fã número 1 dela. Enquanto ele não trouxe a Jane aqui, ele não sossegou, entendeu? E aí preparou os arranjos com o maior carinho. O que você vai cantar? O que você vai cantar aqui? Eu vou cantar uma música do Hermeto Pascoal, né? Ídolo, campeão, realmente, senhora, que se chama E Nem Dá Pra Dizer.
que aconteceu? Eu tive que faltar na faculdade e eu fui reprovado por falta, não por nota. Eu consegui passar em todas as provas, eu consegui fazer todas as provas, tudo, mas eu fui reprovado por falta, porque eu não tinha presença o suficiente. Então, o que aconteceu? Eu não me formei em publicidade, na verdade, eu não tenho diploma, cara, nem de músico, nem de publicitário, né? Mas eu tinha que fazer uma escolha, cara. E o que era mais importante para mim? Era a minha carreira. Eu estava, imagina, eu estava tocando com a cantora mais conhecida, uma das mais conhecidas do Brasil, na sua melhor fase. Você acha que eu ia dizer não para isso, cara? Não ia, né? Então, Aproveitou o gancho do tempo, né? Em que você mas eu não me estava. arrependo. As pessoas perguntam: você se arrepende de não ter se formado? Cara, sinceramente, não. Porque assim, eu fiz o que era a minha, o que era para ser, entendeu? Eu não vou ser publicitário, cara. Eu sou músico, não sou publicitário, sabe? Então, eu posso até ter um diploma de publicidade, sabe? Ser preso, não ficar né, numa cela comum, ficar numa cela, sabe? É para isso que serve o diploma. Você sabe que, assim, né, cada um no seu ramo, na sua temporalidade e no seu nível, né? Mas dois exemplos famosíssimos Bill Gates e Steve Jobs. Eles não terminaram a faculdade. Se eu não estou enganado, o Bill Gates fazia, eu acho que medicina. Eu posso estar enganado no que eu estou falando agora. Mas se eu não estou enganado, ele fazia uma coisa completamente diferente do que do que ele propôs e ficou bom, né, mais tarde, né? E é assim, né? Geralmente a gente acaba aproveitando o que a gente mais gosta, não é? Um diploma talvez não seja o mais importante nesse momento, não é verdade? Não estou falando, vocês que estão me ouvindo agora, tá? Não estou falando que diploma não é importante, é muito importante, mas tem as exceções. Eu tive mesmo que fazer uma escolha, porque, na verdade, por que eu fiz faculdade de propaganda? Porque meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, eu sei que a realidade do músico, ele tinha uma referência de música que não era muito legal, assim, né? Ele falou assim: eu sei que a realidade do músico não é brincadeira. Você tem que tocar na noite, você tem que tocar em bar, você tem que tocar em restaurantes, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. Né? Trabalha à noite, troca o dia pela noite, é uma vida dura, você não ganha tão legal, a arte não é valorizada no nosso país. Quer dizer, ele trouxe uma realidade um pouco mais dura, né, para mim, né, e falou assim: vamos fazer um trato? Você pode seguir música, ser músico, fazer o que você quiser, mas me dá um diploma de uma outra disciplina. Se você tiver que escolher outra coisa que não seja música, o que você vai escolher? Aí eu falei para ele: pai, tem que ser alguma coisa que mexa com criatividade, então publicidade, né? Aí eu escolhi publicidade, até porque ele teve uma agência de publicidade, né? Meu pai teve. Meu pai foi publicitário também, além das outras coisas que ele fez. Então eu também tinha essa influência, tinha essas facilidades. Se eu entrasse no ramo, ele poderia me indicar certamente para algum lugar, para alguma agência, para alguma produtora, enfim. Só que, para surpresa dele, ele também não esperava isso, eu acabei achando uma forma de encaixar a música na publicidade, que foi entrando no ramo das produtoras, né? Começando a trabalhar com trilha sonora, com jingle, para a grande felicidade dele, né? Ele ficou muito feliz. E, paralelamente a isso, começou a nascer a carreira artística, né? Trabalhei com a Jane e depois eu fui trabalhando com outros artistas mais famosos, tão famosos quanto ela, ou até mais, enfim. E ele testemunhou isso, ele viu que a minha carreira, que a minha carreira como músico mesmo estava indo muito bem, obrigado, né? Ele não tinha o que falar, mesmo eu não tendo me formado, ele não tinha o que falar, ele não tinha o que dizer: pô, você não se formou, você perdeu um diploma, agora olha o que você fez com a sua vida. Não, cara, ele não podia dizer isso, porque eu estava muito bem, sabe? Como é que fala? Eu era o provedor da minha própria vida, tanto que eu saí de casa com uns 22 anos, vim para 23, eu já saí de casa, fui morar sozinho, eu sempre paguei minhas contas, tudo com a música, eu nunca precisei pedir dinheiro para eles, cara, nunca. Então ele tinha muito orgulho disso, entendeu? De ver que o filho músico, né, tava
tinha uma carreira legal, conseguia se manter, conseguia ter uma vida boa. Sempre tive uma vida boa, cara. Nunca passei necessidade, nunca. E tudo com a música, só. E das interações que você teve de shows com a Jane, as viagens, tem alguma coisa assim que lhe marcou mais? Ai, cara, a gente tocou em tanto lugar, em tantas cidades. Você sabe que teve um lugar que a gente fez um show uma vez se chamava Barroso. Ela nunca esquece dessa história. Sempre que eu encontro com ela, eu falei, Jane, lembra de Barroso? Ela, ai, meu Deus, não me fala desse lugar. Cara, a gente foi para fazer o encerramento de um festival de música. O motorista do ônibus, ele não achava a cidade. Ele se perdeu, era em Minas, no miolo de Minas, lá um lugar de Minas chato de chegar, cheio de estradinha, de montanha. Cara, ele não encontrava, ele se perdia. Era à noite, o cara não sabia onde ele estava. Cara, sabe que horas a gente chegou no festival? Você não vai acreditar. Às 3 horas da manhã. Ainda tinha pessoal ainda para ouvir vocês? As pessoas estavam vaiando, estavam jogando coisa. A Jane entrou, estavam jogando lata de cerveja, maçã, tudo que você pode imaginar, papel, cigarro. Cara, o palco estava forrado, estava todo mundo puto da cara, assim, com ela, achando que a culpa era dela, coitada. Ela não tinha culpa. E todo mundo com a cara mais amassada possível. A gente estava cansado, sabe? Ai, meu Deus do céu, cara, foi assim uma catástrofe. Então, por isso que ela tem trauma desse show aí de Barroso. Bom, como diz Lobão, né? Só pode ser vaiado que dia subiu no palco, né? Aí tem outra história também muito legal dela. A gente foi fazer um show num lugar também, cara, um Mambembe, sabe? Interior, sei lá da onde. A gente subiu num palco, que o palco começou a se mexer, assim, ela morrendo de medo que aquele palco fosse desabar. Ela falou, meu Deus, esse palco vai desabar, a gente vai cair daqui. Cara, tinha uma música que a gente estava tocando, de repente, isso estava no arranjo, né? Parava tudo e a gente ficava fazendo um vocal. Parava tudo, isso era só vocalizado. Era a Jane, eu, o guitarrista, todo mundo cantava, né? O outro pianista também. Você acredita que bem na hora do vocal, na hora que parou tudo e começou o vocal, faltou luz? Só que a gente estava no vocal, então não tinha problema, porque o vocal não tinha instrumento. Cara, a luz voltou no final do vocal. Parecia que tinha sido combinado. Eu nunca vi aquilo, cara. Meu, a gente ria tanto depois. Se tivesse não, se fosse combinado, para não dava acontecer, certo. Não tinha acontecido, né? Não tinha dado certo, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela também lembra dessa história até hoje. Eu falei, lembra, Jane, que faltou luz bem na hora do vocal e a luz voltou antes do vocal terminar. Cara, essa história foi incrível. Eu acho que eles ficaram desesperados porque faltou luz e foram lá procurar o gerador, ligar o gerador, entendeu? Então, até ligar o gerador, não sei o quê. Mas eles agiram rápido, né? Acabaram agindo rápido porque a luz voltou bem na hora que a banda voltava a tocar. Assim, foi engraçado. Curioso, né? Bom, passando as trips com a Jane, não exatamente, talvez não passando, mas com 26 anos você ganhou um prêmio significativo. Quer falar um pouquinho sobre esse prêmio? Antes da Fanpop, eu tive uma banda muito bacana com o João Marcelo Boscoli. Opa, então, que se chamou Sweet. Eu acho bacana falar dessa banda. Essa banda era o João Marcelo, filho da Elis, o Simoninha, o Marcelo Lima, guitarrista, filho da Laide Costa, o Max de Castro, que é irmão do Simoninha. Cara, era uma galera muito legal, chamava Sweet Combo. Depois essa mesma banda começou a acompanhar o Pedro Camargo Mariano, filho da Elis, que acabou entrando na banda, mas como o Pedro fez muito sucesso, se projetou, veio para a mídia, ficou conhecido, né? Aí ele achou melhor ser Pedro Camargo Mariano e banda, né? Aí o João Marcelo, inclusive, continuou tocando bateria, tudo, mas mudou de nome, não deixou de ser Sweet Combo e virou Pedro Camargo Mariano e banda tal. Então foi muito legal essa fase que eu toquei com eles, que eu lamento até hoje, cara. Lamento, digo assim, que pena que a Elis
não estava viva, porque certamente eu iria conhecer a Elis. E olha, não sei não, talvez até tivesse tocado com ela. Opa, Porque ela não era boba, né? Ela ia dar uma olhada ali, opa, quem é esse branquinho aí nos teclados? Deixa eu catar esse menino para mim, né? Ia me roubar. Olha, imagina a minha pretensão aqui, imaginando que a Elise ia me chamar, né? Olha que pretensão a minha. Mas era uma possibilidade, isso com certeza. Bom, Mas aí, na sequência, eu tive esse festival, né, que eu participei, a Fan Pop, que eu classifiquei uma música minha chamada Sonho Expresso, que foi uma música muito bacana que eu fiz para uma cantora incrível que se chama Lucila Novaes. A Lucila Novaes, ela é irmã do Juca Novaes, que organizava o festival. E eles, enfim, foi uma família super musical, eu nunca vi, cara. Todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo compõe, todo mundo tudo. Inacreditável. E a Lucila canta lindo, uma voz incrível, cristalina, perfeita, afinadíssima e tal. E um dia eu disse para a Lucila, eu falei assim, Lucila, eu quero fazer uma música para você, especialmente, porque eu quero que as pessoas vejam o seu talento. Eu quero fazer uma coisa, sabe, difícil, encrencada mesmo, para as pessoas verem como você é boa, meu, como você é boa, né? Olha, não deu outra. Ela ganhou melhor intérprete. E a música, para minha surpresa, foi classificada, ficou entre os 3 primeiros lugares. Mas, cara, posso falar uma coisa? Eu nem estava esperando assim nada da música, porque eu falei, o importante era que ela ganhasse melhor intérprete, porque era o que eu queria, né? Você sabe que a mesma história se repetiu, né? Muitos anos depois, eu fiz uma música minha, fiz uma música minha, se é minha, eu fiz uma música que se chama Cedo ou Tarde para uma outra cantora chamada Deise Cordeiro, no mesmo festival, que eu falei a mesma coisa para ela. Deise, eu quero que as pessoas vejam você cantar mesmo, quero que as pessoas vejam o seu melhor potencial de intérprete. Vou fazer uma música especial para você. Cara, ela ganhou o melhor intérprete. E, para minha surpresa, a música também foi classificada, ficou entre os 3 primeiros colocados. Né? Gostaria de chamar ao palco um grande amigo meu, Queco Brandão, para me acompanhar na música mais importante da minha vida, que é de autoria dele, da Rita Altério, Cedo ou Tarde.
tarde demais pra esconder, disfarçar, provocar, maldizer, amargar o que o tempo desfez, rever, resguardar o descaso, um caso de insensatez. Mas dessa vez é tarde demais pra temer, desmentir, resistir ao querer, lamentar o que não somos mais, tecer, redobrar os afagos guardados em mãos mortais, em nossos ais. Eu sei que todo amor é inevitável, é impossível alguém deter, conter a paixão até se entregar. Mas o meu coração é invencível, conhece bem as faces de qualquer traição. Vamos recomeçar. É cedo demais pra esquecer, aceitar, fracassar, conceder, reaver meus pedaços e rir, arfar de prazer nos abraços, render-se pra não partir, pra onde ir. É cedo demais pra arriscar, reagir, redimir, revidar, renascer ao instante do fim, pulsar, aguçar os sentidos contidos somente em mim. Foi sempre assim. Eu sei que todo amor é inevitável, é impossível alguém deter, conter a paixão até se entregar. Mas o meu coração é invencível, conhece bem as faces de qualquer traição. Vamos recomeçar. Eu sei que todo amor é inevitável, é impossível alguém deter, conter a paixão até se entregar. Mas o meu coração é invencível, conhece bem as faces de qualquer traição. Vamos Queco Brandão! Você teve uma carreira muito intensa, já muito jovem, né? Porque assim, na sequência de todos esses acontecimentos que você acabou de narrar, com 27 anos você já foi ser diretor musical do Fábio Júnior. Conta um pouquinho como é que foi trabalhar com o Fábio Júnior. Então, cara, foi muito legal, assim, foi uma experiência bem, bem bacana, assim. E tinha um fato muito curioso, porque você sabe que a gente ensaiou muito tempo, acho que um mês a gente ensaiou, eu não me lembro, foram muitos ensaios, porque a gente levantou um show novo dele, de um disco novo, de sucessos, enfim. E, cara,
Ele não foi em nenhum ensaio. Ele não foi, ele foi no último ensaio, cara. Você sabe quem é que ia ensaiar no lugar dele? Era um japonês que cantava igualzinho a ele. Tinha a mesma voz. E era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Cantava igual mesmo, era cover do Fábio, cover. O Fábio só foi no último ensaio para corrigir detalhes, entendeu? Conheceu a banda, inclusive, lá no último ensaio. Lá, né? Exatamente, meio para dar aquela checada final ali para ver se estava tudo bem, não sei o quê. E aí corrigiu uma coisinha, legal essa música, essa aqui a dinâmica não tá tão bacana, vamos caprichar mais aqui, não sei o que, ele pegava muito no pé do baterista, assim, ele parece que ele sempre foi muito chato com o baterista. Então ele fala, não, meu, aqui você tem que vir mais, aqui eu tô sentindo falta, aqui você pode descer a mão, aqui não sei o que, sabe, ele pegou bastante no pé do baterista. Mas enfim, ele gostou da banda, a gente trabalhou um tempo, mas... Não, trabalho não ia faltar, porque por volta dos 27 anos, se eu não estou enganado... Graças a Deus. Por volta dos 27 anos, se eu não estou enganado da sua biografia, você foi convidado pela Leila Pinheiro, é isso? Cara, eu fui indicado por um super pianista maravilhoso, grande arranjador, que fez arranjo para o Djavan, para o Milton Nascimento, para Gal Costa, para, nossa, Zizi Posse, nossa, todo mundo da música, ele foi arranjador. Luiz Avelar. O Luiz Avelar, ele conheceu o meu trabalho, ele foi amigo do meu pai, conheceu o meu trabalho, gostou muito de mim, meio me deu uma padrinhada, assim, de certa forma, naquela época, mas eu morava em São Paulo e no Rio. Mas mesmo assim, ele, né, me ajudou muito, me deu muitas dicas e tal. E ele entrou para fazer a direção musical da Leila Pinheiro, numa época que a Leila estava super bem, assim, que a Leila estava, né, com uma carreira super em alta, tal, com bastante projeção na mídia. E ele falou assim, precisava de um tecladista, né? Além dele como pianista, precisava de outro cara para fazer cordas, fazer metais, enfim, fazer a perfumaria toda, né? E ele me indicou. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fui para o Rio, inclusive. Eu morei um tempo no Rio para fazer os ensaios. Depois a gente viajou pelo Brasil inteiro, fez show só em teatros incríveis, em todas as principais capitais, Salvador, Rio de Janeiro, do Nordeste, Sul, São Paulo. E, cara, foi uma fase maravilhosa. Assim, ter trabalhado com a Leila foi muito, muito legal. Realmente foi bem bacana. Bom, entre viagens e mais viagens, eu acho que a próxima nossa pauta aí você também deve ter viajado bastante, que foi a Berta Miranda. Ai, rapaz, pelo amor de Deus. Eu devo imaginar Nossa, a que Roberta vocês Miranda devem tem ter ido história para cada lugar. Não está entendendo. A festa do Peão do Boiadeiro, 20 mil pessoas. Como dizia o Silvinho Mazuca, contrabaixista que fazia parte da banda, a gente tocou muito para vaquinha, muito para boizinho. Mas, cara, tem uma história com a Roberta que é o seguinte. Bom, ela já deve ter ouvido falar disso em outras entrevistas minhas, porque eu já contei isso. Não sei se ela gosta muito. Eu imitava a Roberta, cara, cantando, assim, no ônibus. Eu ficava imitando ela cantando as músicas dela, entendeu? E o pessoal, cara, eles se matavam de dar risada. Igualzinho, eu imitava ela igualzinho. Sabe, com os mesmos cacuetes vocais, trejeitos, tal. Ela canta bem, viu? Ela não canta mal, não. Ela tem um estilo que eu não gosto, assim, muito. Tô falando porque por questão de gênero, né? Talvez eu não me identifique, mas ela é afinadíssima. Não, que ela é muito musical, isso é indiscutível. Ela é compositora, inclusive ela compõe bem, ela tem personalidade, cara, ela é realmente uma grande artista. Posso falar isso assim de boca cheia, tal. Mas enfim, aí eu imitava no ônibus brincando, às vezes a gente brincava, eu ficava imitando, tal. E a gente fazia paródia das músicas, botava outras letras. Cara, imagina, você na estrada lá, 20 horas viajando, né? Uma hora você não tem o que fazer, né? Você começa a fazer paródia em música, né, para o tempo passar, né? Cara, nós chegamos um dia numa cidade para fazer show, atrasados, estava muito atrasado.
E quando nós entramos, já estava tudo, as pessoas já estavam esperando, já tinham lá 20 mil pessoas, aquela loucura, aquele mar de gente. Nós subimos no palco já com o público lá, entendeu? E a Roberta estava vindo de carro. Ela não tinha chegado ainda, ela estava chegando. E aí, cara, ficou aquele negócio. Passa o som, passa o som, passa o som, não sei o quê, tem que passar rápido, não sei o quê, porque a Roberta vai chegar. Aí falaram, precisa passar o microfone da Roberta, o microfone da Roberta. Cara, aí não sei quem falou assim, oi pro Queco, o microfone da Roberta. Aí, cara, botaram o microfone da Roberta assim no piano, né? Eu tava no piano, botaram o microfone da Roberta. Aí eu botei uma pasta na minha frente, a pasta de partitura, assim, eu botei na minha frente, eu fiquei atrás da pasta do microfone dela. E a gente começou a tocar uma música dela e eu comecei a cantar no microfone dela como se fosse ela. Cara, o público pensou que era ela. Eles entraram numa comoção, assim, virou aquele... Eles achavam que ela estava lá, e não era, eu estava passando o som ali só para acertar o microfone. Cara, depois ela chegou, alguém falou para ela, que não sei quem imitou ela cantando, e ela ficou puta da cara, falou, quem foi que me imitou? Quem foi que me imitou? Ninguém falou nada, ficou todo mundo caladinho, assim, eles não me entregaram, né? Mas, Vai ser engraçado. Você vai nos deixar na vontade ou só na imaginação de como você imita Roberta Miranda? Não, eu não imito mais. Não faz Você sabe que isso. Você sabe que eu li de uma história muito, muito legal, assim, só que eu não consigo lembrar o nome do humorista. E é um humorista que veio do rádio. Cara, ele é fantástico. Ele conta... Caras, eles... Não, desculpa, eu não sei se era isso que ia falar, que ele imitava cantores, é isso? Não, Era isso que ele ia falar. imitava muitas pessoas, mas a questão foi o seguinte, um dia ele marcou uma entrevista com o Tim Maia. O Tim Maia, a gente já sabe hoje que o Tim Maia furava a maioria dos compromissos que ele tinha, né? E como ele imitava o Tim Maia, foi dando horário, o Tim Maia não chegava, e ele, na brincadeira, começou a imitar o Tim Maia como se o Tim Maia já estivesse no estúdio. E como o Tim Maia não chegou, cara. E como o Tim Maia não chegou e o diretor falou, não, continua, né? Ele fez toda a entrevista, Segue aí. ele fazendo as perguntas e ele mesmo respondendo, imitando o Tim Maia. Diz que terminada a entrevista, tocou o telefone, o produtor chegou lá na sala onde ele estava e falou, o empresário do Tim Maia quer falar com você. Ele falou, pá, você é demitido agora, o cara não faz parte da rádio, mas eu tenho certeza que no mínimo vai rolar um processo aí pensando, né? Antes de atender o telefone. Rodei, né? Rodei. Ele atendeu o telefone, disse que o empresário do Tim virou para ele e falou, pô, bicho, você não faz umas entrevistas pro Tim, não? Tipo, já que ele não vai, né? Você pode ir no lugar dele. Cara, que história. Você sabe que uma vez eu vi na... Se eu não estou enganado, eu acho que isso está no Jô Soares, nesses vídeos da internet aí de entrevistas com o Jô Soares. Cara, uma vez na Folha de São Paulo, eles botaram um negocinho assim. Lembra do negócio que você pegava com a caneta, por exemplo? Tinha um bonequinho embaixo, aí tinha um labirinto que você tinha que ir com a caneta. Aí tinha em cima, faça não sei quem chegar não sei aonde tal. Aí tava assim. Tinha a cara do Tim Maia, aquele labirinto enorme, e na outra ponta tinha um canecão. Aí fala assim, faça o Tim Maia chegar no canecão. Muito engraçado, cara. Imagina, né? Bom, continuando na nossa cronologia aqui, logo em seguida você assumiu a direção musical da Companhia da Música. Do Companhia da Música. Cara, isso aí já foi a época que você começou a trabalhar mais com a TV, no caso. Mais legais da minha vida, mais legais. Esse programa, ele recebia convidados semanais e tinha uma banda do programa. A banda acompanhava os artistas. E, cara, só foi gente bacana, só foi gente legal. Tinham artistas que preferiam não usar a banda do programa. Tudo bem, a gente respeitava, né? Mas muita gente legal usou, muita gente. E a banda, eu tinha que reproduzir os arranjos igualzinho no disco. A gente tinha que fazer o mesmo arranjo do disco, entendeu?
Cara, dava um trabalho, Imagina. trabalho para escrever para metais, para 2 guitarras, contrabaixo, duas baterias, 2 teclados, era uma banda enorme. Eu quase enlouquecia, porque era assim, a banda ensaiava segunda e terça, o programa gravava quarta, quinta, sexta, eu tinha sexta, sábado e domingo para escrever os arranjos para outra segunda. Então eu não parava, cara, era um negócio. Eu quase tive uma estafa assim, física, sabe? Quase eu tive uma estafa física. Agora, cara, só galera legal. Milton Nascimento, João Bosco, nossa, aí Ivan Lins, Elza Soares, Carlos Lira, Roberto Menescal, Raul de Souza, Rosa Passos, Zé de Mota, Baby do Brasil, Fátima Guedes, Joyce, Zélia Duncan, Cássia Eller, Chico César, cara, muita gente legal, Verônica Sabino, Wagner Tiso, cara, foi muita gente, olha, eu falei aqui, não falei nem metade, sim, foi muita gente legal, cara, fora as bandas que o programa, que a banda, desculpe, fora os grupos que a banda não acompanhou, mas que pintaram lá, o Rapa, nossa, cara, um monte de banda, agora eu nem lembro do nome, assim, mas muita gente legal, muita gente legal. Ô, Foi Queco, incrível esse trabalho. e o Teatro Tuca? Como foi a participação no Teatro? Então, aproveitando esse gancho aí do Companhia da Música, a apresentação do programa era do João Marcelo Bosco, filho da Elis. Isso. O João apresentava o programa. Então, o João era meio um mestre de cerimônias, assim, né? Então, ele falava, ele entrevistava os artistas, ele que anunciava as músicas, era muito bacana, assim, muito legal. E aí, na sequência, o João fez uma grande homenagem para Elis no Tuca, que foi um aniversário da morte da Elis, que foi em 1995, né? E foi uma homenagem muito legal para Elis, que, peraí, eu não sei se eu vi certo aqui, peraí, no Tuca foi em 95. 95, foi uma homenagem muito legal para Elis, e ele trouxe a banda do programa para tocar o repertório dela. E quem cantou foi o Pedro Camargo Mariano e o Simoninha, porque lembra que eu te falei que já tinha o grupo, a gente acompanhava o Pedro. Na verdade, ele uniu tudo, ele juntou tudo. Bom, então, peraí, vem aqui. Pedro, meu irmão, filho da Elis, Simoninha, tal, na banda lá dos filhos dos artistas, a Companhia da Música. O cara fez uma miscelânea, juntou tudo. Nós fomos para o Tuca, montamos esse show lindo em homenagem a Elis, com participação do Ivan Lins, cara. O Ivan Lins participou, porque a Elis cantou muita coisa do Ivan, né? Então, assim, ele também veio, assim, foi incrível. Cara, o Tuca estava lotado e nós fomos ovacionados, cara, de pé. As pessoas ficaram de pé para aplaudir no final. A gente deve ter voltado umas 5, 6 vezes para o palco, assim, depois, para bisar, sabe? Foi muito bacana, foi um enorme sucesso, bem legal. E na sequência pintou alguém muito legal aí, né? Eu não sei se você já olhou o nominho dele ali. Então, eu ia perguntar, porque você deu a deixa, já pode ir, já pode emendar a história. Trabalhado com o Toquinho, foi muito legal. E olha a honra, ele me convidou para levar para o palco os 40 anos, os 30 anos de carreira, acho que os 30 anos de carreira dele. E eu não era conhecido. Digo assim, eu não era um arranjador conhecido, sabe? Só um detalhe, na hora que você falou, caso as pessoas assim que você falou, pelo menos aqui para mim, falhou, né? Caso as pessoas não tenham entendido direito, nós estamos falando do Toquinho. Conta aí, então, pra gente. Sim, porque eu mudei radicalmente, né, de assunto, e eu não pontuei. Na sequência surgiu um convite do Toquinho, que me viu tocando no programa, né? Ele assistiu, acho que ele assistiu algum programa, ou alguns programas, falaram de mim para ele, e ele me convidou para levar para o palco os 30 anos de carreira dele. Quando eu digo que eu não era conhecido, porque assim, eu não era um Luiz Avelar, um César Camargo Mariano, um Wagner Tiso, né, eu não tinha um Lincoln Olivetti, enfim, eu não tinha o nome, não tinha o nome desses caras, mas o Toquinho, ele sempre investiu em novos talentos, um cara incrível, um empreendedor mesmo, sabe? E um cara de visão, ele sabe enxergar,
né? Não, isso E que eu ele ia me comentar, convidou, ele não cara. ia também te convidar por convidar, né? Alguma Não, coisa ele viu, exato. cara, foi incrível. E eu conheci a Itália por causa do Toquinho. Conheci a Itália com o Toquinho, cara. Eu fui 2 vezes para a Itália com ele. Foi incrível, Cara, a gente chegava nos lugares, por exemplo, a gente estava lá fazendo show temporada tal. Aí tinha os day offs que a gente saía. Eu ia nas lojas, sei lá, comprar alguma coisa. Cara, se eu falar, quando eu falava que eu era músico do Toquinho, as pessoas ficavam assim, Toquinho, Toquinho, faziam assim, endeusavam, mandavam coisa para ele. Eu ia nas lojas, mandavam coisa, mandavam presente. Ele era Para assim, vocês nada, né? idolatrado. Mas pro Toquinho sempre vinha um Não, presente. não, mas a gente se deu bem várias vezes, porque sempre depois do show alguém oferecia jantar para ele e para a banda. Ah, aí já não, Cada porque os jantares italianos são aqueles jantares da cada mama, né? cada restaurante, no norte da Itália, Bérgamo, restaurantes maravilhosos, em Castelinho, pequenininho, você não acredita, cara, maravilhoso. E o Toquinho é um cara muito generoso. Eu tenho um imenso carinho por ele, mesmo, e muita gratidão, assim. Por falar em Toquinho, conta alguma história Alguma mais história com pessoal com o mais. Toquinho, porque assim, a gente fica imaginando como é conviver com o Toquinho. Então, para fazer o quadro mental, só mesmo as pessoas que conviveram, né? Cara, você sabe o que é engraçado? O É. Toquinho, assim, eu não me lembro de nenhuma história engraçada para contar com ele, mas ele tinha uma coisa muito para contar dele, né? Mas ele tinha uma coisa muito legal que o Toquinho, assim, cara, pensa num cara bom vivant. Cara, ele ia para esses lugares, você não sabe o que ele aproveitava. A gente só encontrava com ele no palco, na passagem de som na tarde, porque ele ia, conhecia um monte de gente, estava na casa de todo mundo e não sei o que, festa ali, jantar e almoço e parará. Ele não parava, cara. Então, assim, na verdade, a gente até nem tinha tanto contato com ele. Tínhamos, claro, na hora de passar o som, depois na hora do show, né? E é um cara muito tranquilo, assim, muito fácil de lidar, sabe? No dia a dia, assim, sabe? Um cara muito, muito gente boa, um cara muito bacana, sabe? Generoso mesmo, sabe? Uma pessoa generosa, extremamente dedicado ao instrumento dele, muito dedicado, um violonista é, muito bom, assim, sabe? Em determinados gêneros, assim, ele é realmente muito bom, insuperável, principalmente a linha do violão brasileiro, né? Ele tem influências de caras, né, que ele ouviu muito, né? Na verdade, eu acho que o Segovia, que é um cara da Espanha, que ele ouviu muito, acho que aquela música flamenca, né? Aquela coisa mais erudita, mas mais para o violão espanhol, e ele ouviu muita coisa brasileira erudita também, né? O Paulinho Nogueira, enfim, ele tem muitas influências desses caras. Esse tipo de violão, ele é com dedilhado, com técnica, ele toca muito bem. Muito bem mesmo, sabe? Então, Tem que. cara muito dedicado, muito dedicado. Por isso que ele é o que ele é, sabe? Umas 2 ou 3 pessoas que eu já conversei com o Toquinho que conviveram sempre falaram isso mesmo, que ele é muito agregador. Ele era uma pessoa Muito. que atraía, não só atraía as pessoas a ele, mas como ele também gostava de estar, né, sempre reunido, sempre, né, bom, enfim, fazendo alguma coisa. Diz que Ele pegou isso muito do Vinícius também, né? Porque o Vinícius, imagina, o Vinícius era diplomata, né? Então, o que um diplomata faz, né? Justamente agregar tudo, conciliar as coisas. Então, ele tinha muito essa. Ah, tem uma coisa legal para contar dele. Opa! Eu lembrei agora. Cara, ele, todos os shows, não estou brincando, todos os shows, ele contava uma história diferente do Vinícius. Você acredita nisso? Devia ter um repertório Todos tanto, os né? shows tinha uma história que ninguém tinha ouvido falar. Teve um dia lá que eu falei assim, eu não acredito. O cara sempre tem uma história nova para contar do Vinícius, meu. Ele tinha sempre. Ele, de vez, claro, ele contava, às vezes, as mais famosas, ele repetia. Mas sempre tinha uma historinha, uma coisa que eu não tinha nem ouvido falar. Impressionante, cara. Ali realmente foi uma convivência
incrível, né? De muitos anos mesmo, né? Muito legal isso aí. Saindo do Toquinho, qual que foi o próximo passo aí na carreira? Bom, eu tive, na sequência do Toquinho de artista importante, teve a Zizi Posse, né? Que A Zizi foi inclusive meio na tá nesse sequência do trabalho Toquinho. novo agora, né? Sim. Na verdade, ela já está nos dois. Os Ela dois, participou do exato. Queco Brandão e aí e fez questão de participar do 2 também. Foi muito querida, assim, né? Muito solista, muito bacana. Mas a Zizi pintou em 98, né? Surgiu o convite para trabalhar com a Zizi, que na verdade já tinha acontecido esse convite na época que eu trabalhei com o Fábio Júnior. Sabe que um dia eu estava em casa, estava tocando com o Fábio. Toda essa história ela sempre comenta assim. Um dia eu estava trabalhando com o Fábio naquela banda intermediária. Eu não sabia, se eu A banda da soubesse, premonição, né? Zizi! Imagina, cara, Zizi tocou meu telefone em casa, tudo bem, eu quero aqui a Zizi Posse. Eu falei, oi, quem? Oi, Queco, é a Zizi. Quem me indicou você foi o Luizinho Avelar. Me indicou você como pianista. Estou precisando de um pianista. Estou morando em São Paulo. Estou montando um trabalho novo. Ela estava montando sobre todas as coisas, o Valsa Brasileira, alguma coisa assim. Ela estava montando daqueles discos dela, assim, dos mais legais, cara. Aí sabe o que eu falei para a Zizi? Que não dava, porque eu estava tocando com o Fábio Júnior. E, cara, a gente tinha uma agenda do Fábio enorme. Não, estava marcado na agenda. Tinha show fora do Brasil, tinha Colômbia, tinha Equador, tinha um monte de lugar na América Latina. E eu falei, não, tem uma agenda enorme. Até falei os shows para ela, ela falou, não, eu não vou, desculpe, eu não vou concorrer com o Fábio. Aliás, fica aí. Ela mesmo disse, não, fica aí. Garante sua grana aí, né? Pelo amor de Deus. A gente ainda deu risada, não sei o quê. Eu até indiquei um outro cara para ela, que ela veio a trabalhar com ele, porque ela falou assim para mim: eu tenho uma lista de nomes aqui. Ela começou a ler os nomes para mim e ela falou do Benjamin Taubkin. Ela foi falando os nomes, falou: aqui, Benjamin Taubkin. Eu falei: chame o Benjamin, agora! Demorou! Liga agora para ele. Ainda brinquei, falei: vocês não vão se separar mais. Eu ainda falei assim. Cara, eles ficaram um tempão juntos. Foi tipo assim, foi grude, entendeu? Eu endossei o nome do Benjamin. Eu falei, pode chamar esse cara. Chama de olho fechado. Cara, o Fábio Júnior mandou a banda embora uma semana depois. Cara, eu quis esganar ele. Hoje a gente dá risada, né? Mas... Cara, eu liguei para ela, eu cheguei a ligar para ela, eu falei, Zizi, eu fui mandado embora, não sei o quê. Aí ela falou, olha... Eu tô com o Benjamin, tô amando o Benjamin. Eu falei, não, tudo bem, eu só tô te avisando que eu tô desempregado, tá? Caso você precise, eu tô te avisando. Aí ela falou, pois é, mas agora eu tô com o Benjamin, tô aqui, por sinal você, né? Foi até você que falou tudo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero que você tire o Benjamin, só tô te dizendo que estou desempregado. Cara, ironia do destino, né? Mas aí, em 1998, surgiu o convite para eu entrar na banda dela como tecladista, dobrando as cordas, fazendo a orquestra, junto com a orquestra. Na verdade, eu tocava junto com a orquestra, cara. Tinha uma orquestra de câmara, né? Na verdade, ela gravou com uma orquestra enorme lá em Londres, mas ela não podia levar para o palco, ela montou uma orquestrinha menor de câmara e ela me chamou para dobrar as cordas. Eu tocava junto com a orquestra, cara, com pedal de volume, fazendo dinâmica com pedal e tudo. Foi uma super escola, um super aprendizado. E aí ela me chamou porque ela lembrou de mim daquela época, o pianista dela, o Jeter, me conhecia e falou, não, vamos chamar o Queco, acho que pode ser muito legal chamar o Queco e tal. E aí ela me chamou de novo e aí finalmente aconteceu o meu encontro com a Zizi, né? Cara, aí eu fiquei com a Zizi, nossa, muito tempo, cara. Fizemos o Per Amore, Passione, o Bossa, nossa, cara, muitos projetos. Na verdade, até hoje, né? Eu tô com a Zizi praticamente até hoje. A gente só tá parado por causa da pandemia, porque assim, se não fosse a pandemia, a gente provavelmente estava fazendo show, estava tocando, né? É isso que eu ia comentar, né? Aí já foi outra trip, né? Foi novamente mais vários outros compromissos juntos. Queco, Sim, cara. desse ponto que nós estamos,
até mais recente. O que você gostaria de pontuar a mais? Alguma coisa mais relevante que Cara, teve uma coisa aconteceu? muito importante na minha vida, muito, né, muito importante mesmo, assim, que eu preciso lembrar agora quando foi o ano, eu posso correr aqui um pouquinho, mas acho que foi 2005, 2004, foi 2005, 2005. Em 2005, aquele pianista que foi marido da Elis Regina, o César Camargo Mariano, né? Grande arranjador da música brasileira, tal, que hoje mora inclusive fora do Brasil, né? Ele produziu um disco da Gal Costa, quando a Gal gravou pela Trama, que era a gravadora do João Marcelo. Inclusive, quem fez, né, a ponte do César com a Gal tal foi o João, apesar de que o César já tinha gravado com a Gal antes. Mas quem fez essa ponte de novo, né, de chamar o César outra vez para gravar com a Gal, foi o João. Gravou um disco lindo chamado Hoje, que foi um disco dela que, infelizmente, passou completamente batido, cara. Infelizmente, passou muito batido esse disco, porque foi um disco que não foi trabalhado. Ela brigou com a gravadora logo depois que o disco foi lançado, ela brigou com a gravadora, entendeu? Infelizmente, não foi um disco muito trabalhado. E posso falar uma coisa, acho que é um dos discos mais bonitos da carreira da Gal. Sou suspeito para falar porque eu fiz o show. O que aconteceu? O César me indicou, cara, que ela falou assim para ele, César, agora a gente vai montar o show para fazer uma turnê. Você topa? Aí ele falou, não estou mais encarando estrada, show, viajar, mas vou te indicar um cara que eu gosto muito, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bacana, ele toca parecido comigo, tal, e me indicou, cara. E eu fiquei muito feliz, cara, porque só fui trabalhar com a Gal Costa, né? Então, foi muito legal, cara. A gente viajou pela Europa, nós fizemos shows na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na França. Foi muito, muito, muito legal, cara. Demais. Foi essa a grande Pode falar. experiência que eu tive, né? Ah, Não, igual eu digo, e foi falei. essa grande experiência que eu tive, né? De tocar com uma artista tão grande, tão conceituada, assim. Então, e ela é uma querida, uma delícia de pessoa, cara. Ela é ótima. E olha, muito musical, cara. Muito musical, viu? Teve Canta alguma. encrenca. A gente fazia uma música lá que era meio em 5, em 7, eu não me lembro, não tinha um tempo quebrado, assim. Imagina, ela cantava olhando para trás, assim, ela nem não fazia esforço nenhum para cantar, era tipo, tudo fácil para ela, muito fácil, né? O que você ia perguntar? Desculpe. Não, é porque, assim, de todas as suas experiências, né? Ainda mais o que você já contou até agora, tenho que perguntar: você tem alguma história interessante diretamente com a Costa? Cara, você sabe, na verdade, tem uma história que, na verdade, não é engraçada, mas é interessante. Porque me pareceu... eu consegui, acho que... Eu consegui entrar em contato com uma coisa da Gal que, cara, que no fundo, me deu não é pena a palavra, mas me deu, assim, um pesar. Porque, deixa eu te contar que você vai entender. A gente estava no estúdio ensaiando, mas ela não estava no estúdio, ela ficava dentro de uma técnica de som, sentadinha no sofá, que tinha umas caixas. Ela ficava no computador, mas ela não estava Uhum, só ali ouvindo. prestando atenção. Beleza, prestando atenção e tal. Cara, não sei o que aconteceu, que rolou uma piada, alguma coisa, alguém falou alguma coisa, não sei do que, cara, a gente parou de tocar, a gente ria tanto, eu não me lembro o que era. A gente se matou de rir, assim. Cara, ela saiu do estúdio, ela saiu da técnica e entrou no estúdio. Quando ela entrou, ela foi até o microfone dela e perguntou: que foi que vocês estão rindo? É de mim, é? Cara, naquela hora, eu peguei o microfone, porque tinha um microfone para mim, né? Eu peguei o Uhum. microfone e falei assim: que isso, Gal? Como assim? Você acha que a gente já tá rindo de Nossa! você? Aí ela falou assim: não, porque da outra uma vez, não sei o que, estavam rindo, o pessoal da banda estava rindo e era de mim. Você vê, cara, que ela tinha um trauma com isso, né? De achar. Imagina, cara, que eu ia. Que ridículo, que patético. A banda está ensaiando com o artista, está rindo dela.
Tipo, não faz sentido isso, né? Sei lá. Então eu percebi ali um trauma que ela tinha. Aí eu fiquei com vontade, na verdade, eu falei com pena, não é isso? Mas eu fiquei com vontade de E levantar e lá dar um com um abraço nela. abraço, né? E falar, não, meu, como é que a gente Não. como é que a gente vai rir de você? Pelo amor de Deus, você é uma querida, né? Então, interessante essa história, e contar essa história e tal. Não, é até interessante porque, assim, quem vê essas pessoas de longe, né, não imagina que tem sentimentos como qualquer outra pessoa, né? E é uma das coisas que eu gosto de Claro. pontuar nessas conversas, né, para as pessoas entenderem que o artista em si, ele também é humano, né? Ele tem, basicamente, ele tem um talento, como também tem muitas outras profissões que as pessoas têm talento próprio. Mas as pessoas não veem o artista como sendo ser humano como ela, né? Bom, enfim, Exatamente. depois da Gal Costa, já entrou na Rede Record ou não? Foi entre esse meio? Como é que foi Cara, essa? não, a Record foi depois da Gal. Foi depois da Gal. Ainda teve uma coisa muito bacana, inclusive se eu estiver esquecendo de alguém, de algum artista que me perdoe, mas assim, teve uma coisa muito legal. Eu acompanhei a Virgínia Rodrigues, cara, que é uma Olha só. cantora que foi apadrinhada pelo Caetano Veloso. Eu não fiquei muito tempo com a Virgínia, não. Eu devo ter ficado com ela assim, tipo um ano, mais ou menos, né? Aconteceu uma coisa muito legal, cara, com a Virgínia. A gente não fazia muito show, mas tinham alguns shows tal. A Virgínia, ela trabalhava muito fora do Brasil, muito mais até do que dentro, né? Só que na época que eu entrei, ela tinha mudado de empresária, ela estava sendo empresariada por um outro cara, enfim. Então estava uma fase assim meio experimental ainda. A gente acabou não fazendo muitos shows tal, mas cara, teve um show que foi histórico. A gente fez um show no Canadá, inclusive eu conheci o Canadá por causa dela e eu vi neve pela primeira vez por causa dela. Cara, era um festival de música, não é latina, como era o nome, cara? De É um festival música da de América do músicas. Sul, não me lembro É um festival. agora. Festival de música, enfim. Cara, ela abria o festival, abria assim, ela era a primeira atração, e a segunda atração era o Buena Vista Social Clube. Só isso. Simplesmente aquele grupo de Cuba maravilhoso, com todos aqueles tiozinhos lá da salsa antiga e não sei o que e tal. Nossa, foi um êxtase, assim. Depois eu fiquei assistindo eles, assim, eu quase morri, eu assistindo da coxinha, assim, né? Foi muito legal, muito, muito legal. Foi uma experiência incrível. E foi a primeira vez que eu toquei num piano de cauda inteira, porque a formação da Virgínia era cauda inteira, um piano de cauda e percussão. E ela cantando, cara, era só isso, assim, não tinha mais nada, era um trio no palco, né? Então era tudo muito transparente, né? O som era muito transparente e tal. Foi muito legal, cara, muito um puta de um piano, que se eu desse uma cotovelada no piano, o som vinha lindo, assim, já não precisa, só de encostar no piano, o som já vinha maravilhoso, sabe? Foi demais essa experiência. Enfim. Aí, Enfim. desculpe, só. Não, eu ia falar assim, enfim, Ah, sim, aí mas tem não uma é enfim. Record. É, porque a gente tava fazendo, ia entrar no assunto da Record, isso. Não, cara, pintou a Record, que foi outra mega experiência para mim. Foi a primeira vez que eu realmente fui trabalhar com televisão, dentro de uma emissora de TV. E eu fui convidado, cara, para criar a identidade musical do Record News. Eu entrei para dar personalidade para o canal, para criar uma identidade musical. Eu fui convidado pelo Márcio Antonucci, que foi diretor musical da Bandeirantes, da Manchete, da Globo, do SBT, e, por fim, estava na Record. E esse foi um cara que realmente apostou no meu talento. Esse apostou no meu talento. Ele me deu toda a liberdade para trabalhar, para criar. Ele nunca rejeitou nenhuma trilha minha, cara. Nunca. Ele gostava de tudo que eu fazia. Impressionante. Às vezes até eu ficava assim, ficava chocado, entendeu? Eu mandava, falei, puta, talvez acho que Márcio não vai curtir. Eu mandava, ele, adorei. Tá? Ele aprovava, tudo ele aprovava, cara. Não para facilitar a vida dele, era muito exigente, sabe? Muito exigente, mas ele estava gostando do meu trabalho. Por quê? Porque, assim, com todo respeito, eu tava, cara, nem adolescente, sabe? Tava totalmente, né? Eu tava muito afim de fazer, sabe? Tava muito afim de fazer. Então eu dei o meu melhor ali, sabe? Então, modéstia à parte, cara, eu criei assim.
eu dei uma cara pro canal, assim, muito bacana, sabe? As vinhetas, eu amo as vinhetas até hoje, eu sempre, de vez em quando eu ouço, assim, eu tenho todo no meu YouTube, eu tenho todas as vinhetas que eu fiz para Record. Quem quiser ver, é muito legal, é só entrar lá, Queco Brandão no YouTube, tem o repertório Record News, Record e Record News. É muito legal, cara, muito, e eu descobri também que eu amo trabalhar com vinheta, né? Porque eu fiz com tanta... Por quê? De novo, tem um pé no cinema, entendeu? Porque meu sonho dourado é fazer coisa para cinema. Então eu meio me realizava, assim, né, de certa forma, né? E você que Foi está muito nos legal. vendo agora, achou que terminou? Está errado. Queco, como foi trabalhar com a Yoko? E fala, Ai, meu Deus do céu. e me diga, e, fala, e deixe bem claro para todo mundo quem é a Yoko. Pois é a própria Yoko Ono, a viúva do John Lennon. Cara, na verdade, isso aí foi uma coisa assim, para ser bem sincero, cara, foi uma coisa que foi muito legal, porque entrou no meu currículo o nome dela. Na verdade, foi bem por isso. Porque ela é uma performer, ela não é uma cantora. É uma coisa da arte dela, é realmente só quem gosta muito, assim, que é fã, né? Eu acho que é meio o conjunto da obra, entendeu? Eu acho que como artista plástica ela tem coisas até bem interessantes, viu? Ela tem umas coisas, acho que são bem legais, assim, né? São meio quebram, assim, padrões e tal. Ela é toda, como é que fala? Ela gosta de quebrar os padrões, ela gosta de fugir às regras, né? Inusitada, ela gosta de inventar coisas na hora e não sei o que e tal. Mas, assim, como cantora, não rola, cara. Assim, ela não é uma cantora, ela é uma performer, como eu disse, ela gosta de fazer performance. Então, por exemplo, ela chegava na frente do microfone, a gente, sei lá, eu fui tocar as músicas lá do disco dela e tal, você ia tocar tudo, ela chegava na frente do microfone e começava a berrar, entendeu? Começava a gritar. O negócio dela é gritar, gemer, entendeu? Assim, por quê? Porque é um protesto, é uma rebeldia, né? Você tem que ver sob essa ótica. Se você for olhar sob a ótica de artista, de cantora, não entra, não se encaixa em nenhum padrão mesmo, entendeu? Eu, na verdade, fui indicado pelo Leno Nazário, que é um pianista incrível, incrível, incrível. Só que eu acho que o Lelo fugiu dessa história. O Lelo saiu pela tangente, porque eu acho que ele já sabia. Vou conhecendo a história dos Beatles. Ô, Queco, vem cá. Pensando bem, acho que não. Aí, tipo, me indicou. Eu, claro que quando ele me indicou, eu falei, o quê? Como assim? Yoko Ono? Não é possível. Eu vou tocar com ela. Cara, eu fiquei assim, nossa, eu não estava acreditando que estava acontecendo aquilo, sabe? Bom, aí depois, quando me mandaram os discos para tirar as músicas, aí que eu vi que, né, enfim, era uma coisa bem elementar, sabe? Bem, bem, bem mesmo. Agora, tem uma história legal dela para contar. Duas histórias legais. Opa. Uma, ela ficou completamente rouca um dia antes do show dela no Teatro Municipal. Rouca, cara, rouca, ela não tinha voz. Aí a produtora dela falou assim, ai meu Deus do céu, a Yoko não sabe o que fazer, não sei o que, ela não quer tomar remédio, não quer tomar cortisona, não sei o que. Aí eu falei assim, Só os parênteses só. Olha, ela tá muito rouca, mas tem um rapaz ali que imita bem a Roberta Miranda. Participação especial da Roberta Miranda, né? Toda Cara, aí eu falei assim para a menina, olha, eu tomo um xarope chinês que se compra na Liberdade, que é de cânfora, gengibre, é muito bom esse xarope, chama Peipacoa, para mim resolve que é uma beleza, não sei o que. Você compraria para Yoko, não sei o quê, você poderia fazer essa gentileza, eu posso mandar uma pessoa lá para comprar. Aí eu falei assim, olha, eu acho que ele não vai encontrar, porque é num bequinho, não sei o quê, numa lojinha, não sei o quê, não tem em qualquer lugar. Eu vou comprar, não tem problema nenhum. Aí eu fui na Liberdade comprar o xarope para ela. Cara, foi uma cena muito engraçada, porque quando eu parei no balcão, assim, falei para a moça, por favor, você pode ver para mim um Peipacoa? E a moça foi pegar o Peipacoa. E ela trouxe o xarope e ela estava embrulhando o xarope, assim. E eu pensei na minha cabeça, assim, falei, cara, ela nem sonha, nem de longe, que esse xarope é para viúva do John Lennon. Ela nem imagina, cara.
estou comprando xarope para a viúva do John Lennon, né? Que se eu falasse para ela, acho que ela ia ter uma síncope assim, né? E a segunda história engraçada é que a gente estava tocando lá no show, né? Enfim, fazendo lá as músicas e tal, e ela saía, sei lá, de 5 em 5 minutos ela saía para trocar de roupa, e ela voltava com uma roupa diferente. Cara, mas ela demorava para voltar uma eternidade, tipo, ela não voltava, não voltava, e numa dessas saídas dela, ela não voltava. Eu falei assim, a mulher morreu, a mulher escorregou, não sei o que aconteceu. Você tinha que ficar lá fazendo um clima, você tinha que ficar tocando, fazendo um clima para preencher o espaço, né? E ela não vinha, não entrava. Cara, daqui a pouco a mulher entrou dentro de um saco plástico, se arrastando pelo chão, parecendo uma lagartixa, assim. Não estava combinado, e eu tinha fumaça e eu não enxerguei direito. Eu falei, o que é isso? O que está entrando no palco? Eu não estava conseguindo entender o que era aquilo. E era ela, cara. A Meu gente ri Deus do bastante porque, assim, né, o quadro fica todo engraçado, né? Mas, deve ter sido muito, muito legal ver essas coisas. Ver só propriamente a Yoko fazendo as suas performances. Deveria ter sido uma experiência muito boa, né, Keco? Cara, só tinha celebridade no palco. Tava o Supla, tava um monte de galera de rock. Não, o Supla delirava, assim. Ele aplaudia, nossa, ele aplaudia, né? Imagino. Ele ovacionava ela, assim, meu Deus do céu. Aí você não vai acreditar que aconteceu. Ela saiu do saco, ela levantou assim, tirou o saco plástico, ela botou um chapéu, pegou umas plumas, assim, meio de carnaval, e falou assim, samba, samba! Cara, aí os percussionistas começaram a puxar um samba, não sei o quê. Eu falei, meu, e agora? Eu comecei a tocar um samba. E ela começou a sambar, cara, com passo de salsa. Cara, foi muito engraçado. Um amigo meu melhor amigo e minha melhor amiga, eles foram me assistir. Cara, eles falaram que nunca riram tanto na vida deles. Nunca riram tanto. Foi o show mais engraçado assim que eles viram na vida. Principalmente esse final que ela resolveu sambar, porque ficou patético. Imagina, japonesa, né? Gringa, sambando, com plumas, chapeuzinho, só que ela sambava parecendo que estava dançando uma salsa, cara. Olha, foi... E você sabe que eu tentava me esconder, né? Eu estava tocando assim, eu fazia assim com o rosto, para as pessoas eu virava para dentro da coxinha, assim, para as pessoas não me reconhecerem, assim. Ai, foi muito... cara, foi engraçado. Só quem foi viveu hilário. para contar. Foi hilária essa história. Mas já que a gente... Pode falar, Desculpa. pode falar. Eu ia falar um negocinho, já que a gente está falando de histórias engraçadas, né? Uma vez eu estava tocando com a Jane e eu combinei com um baterista assim, eu gostava, sempre fui muito brincalhão, né? Eu entrei num armário, a gente estava num camarim, tinha um monte de armários assim, e eu entrei no camarim, desculpa, eu entrei no armário e combinei com o baterista, falei assim, chama a Jane, conversa com ela um negócio sério, de grana, assim, fala um negócio de cachê, finge que você vai falar um negócio de cachê e tal. E ele chamou ela e começou a falar, não, Jane, então, porque o cachê, não sei, começou a falar, e ela achando que era um negócio sério, os dois na frente do armário. Cara, eu peguei e dei uma pesada, assim, no armário, as portas do armário abriram, assim, pá, escancarou, e eu dei um puta de um grito. Cara, ela levou um susto. Isso, assim, 10 minutos antes de entrar no palco. E ela ficou com o coração acelerado. Ela, Keco, você quer me matar? Não sei o que, com o coração acelerado. Você sabe que ela aprontou comigo no show? Ela combinou com o mesmo baterista traidor, traíra. O troco. Ele me traiu, traíra. Cara, eles combinaram. Olha só o que eles combinaram. A gente estava fazendo o show, tudo, chegou na hora de apresentar os músicos, ela começou na bateria, fulano de tal, no saxofone, fulano de tal, no contrabaixo, assim, cara. E no teclado, este grande músico, Keco Brandão, que além de músico, é dançarino! Cara, o cara da luz, pegou todos os focos, fez assim, ó, pra mim, pá! Foi em mim! E o baterista começou a puxar um samba. Um cara de alemão, gringo,
tive que ir lá sambar. Ridículo, né? Eu sambei Por quê? pior que a Yoko. Passos de salsa também ou não? Passos de salsa, exatamente, a mesma coisa. Aliás, acho que a Yoko se inspirou em mim, viu? É. Bom, Queco, são muitas histórias muito boas, meu querido. Bom, estamos Sim. chegando assim mais para o final, mais para o final não, mais para perto, né, dos trabalhos atuais. O que mais você gostaria de Sim. pontuar nesse meio tempo? Tem alguma coisa importante que nós estamos esquecendo? Cara, na verdade, assim, eu fiz. Eu tenho mais de 10 CDs gravados, né? E eu gravei assim em gêneros muito diferentes. Então, assim, eu sempre tramitei por estilos diferentes, sem preconceito nenhum, desde world music, né? Até música para meditação, sabe, para terapia, música terapêutica, e jazz, sabe, bossa nova, jazz, música brasileira, enfim. Mas não. E, né? Agora, mais de 4 anos para cá, eu foquei o meu trabalho em canções, né? Eu quis concentrar o meu trabalho em canções, porque assim, o Flávio Venturini, que é meu amigo já de um bom tempo, ele sempre falava isso para mim, falou, Queco, você é um ótimo arranjador, cara, de canções, sabe, de música sabe, com cantores, com banda, com voz e não sei o quê. Cara, faz um trabalho de canção, você também compõe, pega suas coisas e tal. E seguindo um pouco a linha dele, a sugestão dele, eu resolvi criar esse projeto que chama Queco Brandão Convida, que na verdade é com vida, de vivo, e ao mesmo tempo um trocadilho com vida, de convidar as pessoas, né? E aí eu criei esse projeto e, cara, da qual eu me orgulho muito. Eu estou muito feliz de ter feito o primeiro CD com convidados maravilhosos, só com gente bacana, com compositores legais, com artistas incríveis que me apoiaram, que vieram participar de peito aberto, a própria Zizi, o próprio Ivan Lins, entendeu? Aí gente muito legal, assim, mais da nova geração, a Fabiana Cosa, Simone Guimarães, Tatiana Parra, enfim, um monte de gente legal, Heitor Branquinho, Denise Mello, enfim, muita gente bacana, né? E agora eu estou na segunda edição, nos Queco Brandão Convida 2, cara, com mais gente legal ainda, sabe? Com mais nomes legais ainda. Então, e muito feliz também de estar tendo o apoio de muita gente bacana. Pô, Nausete, Flávia Venceslau, Cida Moreira, Jane Duboc, enfim, a Jane, né, finalmente entrou no projeto. Eu não consegui chamar ela para o primeiro, mas eu com certeza chamaria para esse segundo, porque a Jane é minha madrinha, minha melhor amiga, eu canto por causa dela, inclusive eu me aventurei, comecei a cantar por causa da Jane, né? Foi a Jane que falou, você canta, você é afinado, vai trabalhar essa voz, porque isso aí tem jogo, né? E, cara, enfim, com participações muito legais, com gente muito bacana, Bruna e uma galera mais nova, né? Grazi Medori, filha da Cláudia, maravilhosa cantora, acabei de lançar um clipe com ela, acabei assim, fresquinho, acabou de sair do forno, uma cantora maravilhosa, Bruna Moraes, uma super cantora maravilhosa, novíssima e da nova geração, fortíssima, cara, uma das grandes intérpretes da música brasileira, da nova geração, cara, certamente, Graziella Medori também, cara, não tem uma turma aí agora que é de arrepiar, meu. O pessoal, molecadinha no bom sentido, todas já têm uns 20 e poucos anos, mas, cara, elas não brincam em serviço, cara. É um pessoal muito, muito legal. Então, eu estou muito feliz, cara. Zizi Posse de novo veio, Zizi fez questão né? de participar, né, cara, do segundo. Ficou brava, porque eu não ia chamar ela, não é por nada, eu não ia chamar porque eu achei que ia ser abuso. Eu vou chamar a Zizi 2 vezes, né, cara? Ela já veio no primeiro, falou, como assim? Experimenta não me chamar, ainda ficou brava, cara. Aí chamei. Olha, de novo. eu sugiro aí um terceiro CD aí chamado Zizi Sempre, não é, cara? Não. E ainda tem o Flávio Venturini, que vai participar desse também, que o Flávio tem que participar. O Flávio é meu amigão querido. E eu participei de uma música do disco dele agorinha, tipo, eu fiz no finalzinho do ano passado, do disco novo dele, fiz o arranjo para uma música que se chama Azul, com Poeiras de Ouro, que é dele e do Ronaldo Bastos. Tive a honra de fazer um arranjo, né? Foi muito legal. Enfim. E quando que sai esse CD novo? O novo, cara, muito provavelmente até o final do ano, porque eu ainda estou em processo de
faltam de 4 a 5 músicas para acabar, mas eu já tenho 10 gravadas. É bastante coisa, né? Realmente é uma trajetória bem grande, assim. Porque foi um grande desafio, né? Está sendo, né, um grande desafio gravar o Queco Brandão Convida 2. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está com muitas limitação de tudo, as pessoas têm que se cuidar, não pode ter aglomeração, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que usar máscara, tem que não sei o que. Cara, não é fácil, você tem que gravar os músicos em dias separados, entendeu? Apesar no clipe aparecer o artista e eu no piano, é tudo em dias separados, entendeu? Em horas separadas. Parece que a gente está se olhando, mas a gente não está se olhando, porque está cada um gravando um dia. Então, cara, não está sendo brincadeira, é um grande desafio, mas eu não vou deixar de fazer. Eu quero terminar esse trabalho esse ano, porque para mim é uma questão de honra mesmo terminar esse trabalho, até para mostrar para as pessoas que dá para fazer, que as pessoas devem fazer. Não podem parar, entendeu? Não parem de fazer suas coisas. A gente tem recurso para fazer, mesmo com pandemia, mesmo com vírus, mesmo que seja lá o que for, dá para continuar fazendo. A gente dá um jeito de fazer, entendeu? Você sempre arruma um recurso, enfim. É isso. Essa é a minha mensagem, inclusive. Se eu tiver que deixar uma mensagem, acho que essa é a mensagem mais oportuna para deixar para as pessoas mesmo nesse momento, né? Bom, como você já se adiantou e deixou sua mensagem para todos os nossos ouvintes, uma pergunta de voo livre agora. Queco, o que é a música para você? Cara, é tudo, é a minha vida. A música é o ar que eu respiro, cara. Se eu não fosse músico, o que eu seria? Eu morreria. Posso te falar isso de cátedra. Eu morreria, porque a música é o que me cura, a música é o meu remédio, sabe? É o que me deixa ficar bem num mundo tão maluco, sabe? Num mundo tão, sabe, que você é pressionado por todos os lados, sabe, que você tem que se superar toda hora, que as pessoas te exigem, sabe, que você tem que sempre ser o melhor, que sempre dar o melhor. E, cara, a minha profissão na minha vida sempre foi assim. Publicidade, você sempre tem que fazer a peça da vida do cara, entendeu? Televisão, você tem que fazer a melhor trilha de abertura que você já fez na sua vida. O jingle, cada jingle que você faz tem que ser o melhor jingle que você faz. Arranjo, sempre tem que ser o melhor, tem que se superar. Cara, você tem que estar sempre se superando. É muito difícil isso, cara. Todo dia eu tenho que ser o melhor? Porra, não posso errar, não posso ter defeito, não posso ter falha. Não, a música, ela também me cura dessas coisas, entendeu? Ela também me cura dessas coisas. Então é isso, é a minha vida, é a minha cura, é tudo. Enfim, é isso. Queco, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom. Deu para dar boas risadas, belas histórias. Que bom. Isso é o mais legal, né? Porque assim, para ficar gostoso, né? Senão fica uma coisa muito maçante assim, também fica cansativo para as pessoas, né? É assim, as pessoas que não te conhecem, pode estar entrando no site quecobrandão.com.br para ler a sua biografia, verá que nós ainda não conversamos sobre uma outra parte, né? Que nós vamos em breve gravar novamente um outro vídeo com essas novas histórias, quem sabe um making off do Cenovo. Enfim, vamos conversando. Pois é, cara. Queco, sem dúvida. Mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Foi um vídeo muito alto astral. Tenho certeza que, do mesmo jeito que eu fiquei muito feliz em ouvir as histórias, as pessoas que estão nos ouvindo até agora também ficarão. E você que está nos vendo agora, quer ajudar o canal? Inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. E até a próxima! Andar mais pra quê? O vento é quem me guia. Ter mais a perceber. Olha as nuvens lá no céu. Terço, vela e fé. Trem de ferro ao luar a transparecer.
coisa a lhe contar. Eu vi um sonhador, eu fiz uma canção, achei tudo que quis sem procurar. Mistérios são normais, veja você, a gente sente sem pensar e sem notar, vê que é feliz. Como diz a história, aquele que tem um barco pronto pra zarpar tem que saber partir. Achei tudo que quis sem procurar. Mistérios são normais, veja você, a gente sente sem pensar e sem notar, vê que é feliz. Como diz a história, aquele que tem um barco pronto pra zarpar tem que saber partir. Como diz a história, aquele que tem um barco pronto pra zarpar tem que saber